coisa que nós fizemos errada nessa obra, que acabou prejudicando a gente um pouco, foi a escolha do piso. Como eu e a minha sócia, nós somos arquitetas, o que aconteceu? A gente sempre, na hora de fazer o pedido dos pisos, né, a gente deixa para um momento ali, o último momento possível, para que a gente consiga visitar essas mostras dos revestimentos com a maior tendência, enfim, tendência de mercado, etc. E como são as obras que a gente faz, né, são prédios residenciais de alto padrão, então a gente sempre preza por essa parte de trazer ali a tendência mais da moda, enfim. E o revestimento que a gente escolheu, tudo, né, bem no fim, a gente acabou escolhendo um dos revestimentos, um dos detalhes dos banheiros, com um pouquinho de atraso. Porque normalmente a gente compra 8 meses antes de começar a revestir, então lá de acordo com o cronograma vai começar tal mês. Então a gente pega 8 meses antes, que daí você tem uma venda programada, é mais barato, tem melhores condições de pagamento, aquela coiseira toda. Só que um detalhe de um dos banheiros a gente resolveu deixar mais ali pra frente, que parece que vinha mais tipos de piso, mais colorações, enfim, a gente queria mais opções, beleza? E daí a gente foi tocando a obra. Nisso, os meus contramarcos das janelas, né, já haviam chegado e a gente ainda não havia escolhido esse revestimento de detalhe de dentro dos banheiros. E era justamente um revestimento que pegava nessa janela, então tinha um contramarco ali, né, tinha uma espessura de emboço e de revestimento que o meu mestre de obra já tinha deixado, né, com a nossa permissão, inclusive, por conta do contramarco, né, porque você tem a janela, tem que estar rente, certinha, vamos dizer assim, tá lá o emboço, você tem que deixar o espaço certinho da bitola do seu revestimento para que o alisar ali, o acabamento da janela dê certinho ali. Depois que a gente foi escolher esse revestimento ele veio com uma bitola maior do que aquilo que a gente tinha previsto. Então, se a gente deixasse do jeito que estava, o revestimento ia ficar para fora da janela. A gente previu a colocação do contramarco com uma espessura de emboço X e a gente previu a espessura do revestimento de 0,6, se eu não me engano, tá? Só que o revestimento chegou em obra, tinha 1,2. Ou seja, o dobro. Então, se a gente colocasse o acabamento da janela, ia ficar aquela coisa mais gordinha. Então, a gente teve que fazer alguns ajustes, a gente teve que buscar na própria Sansazak se a gente conseguia fazer o recorte para poder encaixar o alisar e bem no fim das contas a gente conseguiu ajustar essa parte, o que fez com que a gente atrasasse um pouco a obra por conta desse atraso, vamos dizer assim, da escolha do revestimento. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês que é muito importante aprender com erros dos outros, porque parece uma coisa besta, né? Tipo, não, vamos escolher um mais bonito mais pra frente. Só que olha só o que pode causar dentro de obra, né? A gente acaba fazendo ali um emboço tudo com uma medida certa para um tipo, uma bitola certa e vira uma bitola o dobro ali do nosso revestimento. A gente tem que lidar com isso dentro de obra e acabar atrasando um pouquinho a obra, vamos dizer assim, por conta de um errinho besta.